título da mensagem de hoje é Uma Igreja em Jesus. Amém? 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 Que bom que vocês estão comigo. Eu estava me sentindo um pouco sozinho aqui. E eu queria convidar você a abrir comigo, por gentileza, a sua Bíblia. Onde quer que ela se encontre? A minha se encontra no iPad no momento. No livro de Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 13. Apocalipse 3, 7 a 13. Diz assim. Não vou nem ler aqui, vou ler na versão do Oliver Tree. Vamos ver aqui na versão deles. Pronto. Diz assim. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós vamos aqui hoje falar a respeito de uma igreja que no mundo evangélico se tornou bastante popular. É a igreja de Filadélfia. Quem já leu o Apocalipse? Alguém já leu o Apocalipse inteiro? Levante seu braço. Se você não leu, misericórdia. Leia, porque é bem importante. O Apocalipse não fala somente das coisas que estão por vir. Acredite você ou não, ela fala muito das coisas que estão aqui hoje, instituídas no meio de nós. O Apocalipse ele é tão futuro quanto ele é presente. E as pessoas conhecem muito a respeito da igreja de Filadélfia, e ela é preferida entre as 7 igrejas do livro do Apocalipse, por um motivo até que mais ou menos fácil, né? É a única das igrejas citadas a quem Jesus faz uma pequena observação, né? As outras 6, elas sofrem severas advertências. São igrejas que têm advertências fortes da parte de Deus, correções a serem feitas da parte de Deus. E talvez seja por isso, não sei se você já reparou, o sem número de igrejas tem que são Filadélfia. Ou puramente Filadélfia, ou alguma coisa Filadélfia. Vocês já repararam isso, não? Quem não conhece aí uma igreja de Filadélfia? Tem alguém que não conheça? Não conhece? Então você acha que é uma das poucas aqui presentes. O resto eu creio... Tem mais alguém que não conhece? Não? 2, 3, uns 4 só. Tem igreja Filadélfia aos montes. No meio evangélico, ouça bem, no meio evangélico, igreja Filadélfia tem aos montes. E por que isso? Porque numa primeira leitura, uma leitura breve, uma leitura mais rasa que você faça a respeito, você vai justamente encontrar isso. Uma igreja de prática irrepreensível. Uma igreja que tem uma pequena observação somente a respeito dela, em detrimento das outras, que, como eu disse, foram severamente advertidas. E sobre a igreja de Filadélfia, Jesus faz essa pequena advertência, dizendo, tens pouca força. Nós lemos o texto aqui junto, né? Jesus, olha, a respeito de vocês, todas as coisas vão muito bem. Mas vocês têm
pouca força. E a respeito da pouca força, eu não vou ministrar a vocês, porque o pastor Ales já teve essa oportunidade. Você pode ir lá na Comunhão TV e você vai encontrar essa ministração, onde ele fala no final do ano passado, acho que foi a penúltima ministração do ano, onde ele fala a respeito dessa pouca força referente à igreja de Filadélfia. Amém? Mas nós aqui vamos falar hoje de outros aspectos, porque dentre todas as igrejas citadas, ela tem algo especial. Apesar de todas estarem ligadas a um comportamento específico, a um histórico, né, de relacionamento, porque cada cidade continha um povo, e esse povo era a composição da igreja. Nós aqui hoje, nós somos pessoas que vivem na cidade de São Paulo. Alguns vivem aqui mais próximos, outros na grande São Paulo, mas todos nós vivemos em São Paulo. Não tem ninguém aqui que mora em Curitiba, à exceção de algum visitante. Você é visitante, né? Eu sei que você mora nos Estados Unidos, não é isso? Então, ok. Mas, em geral, você também é visitante? Onde você mora? Londrina. Estão nos visitando. Fora disso, aqueles que congregam aqui, moram em São Paulo. E nós temos a característica da nossa cidade, da cidade de São Paulo. Que, por sinal, se nós manifestarmos todas elas aqui, essa igreja vai se tornar uma igreja meio neurótica. Porque São Paulo é uma cidade muito agitada, uma cidade cheia de detalhes e coisas que influenciam a minha vida e a sua vida. Ou quem de nós aqui ousaria dizer que não é influenciado no mínimo pelo trânsito dessa cidade? Não é? O trânsito aqui é uma coisa inexplicável. Não existe nada melhor do que estar em São Paulo nos feriados. Que a gente percebe que essa cidade com 6 milhões de pessoas a menos virou um espetáculo. O trânsito muitas vezes tira a gente do sério a tal ponto de você se distrair, se dispersar daquilo que você estava focado. E isso sem falar em tantas outras coisas, né, que infelizmente em São Paulo se manifestam. Então as igrejas no Apocalipse, elas eram povoadas, elas eram formadas por pessoas daquele lugar. Logo quando nós estamos falando então de Filadélfia, assim como todas as outras citadas, mas hoje nós vamos falar de Filadélfia, é justo a gente colocar aqui que eles compartilhavam de um mover semelhante, de uma sociedade, de um envolvimento e de uma influência semelhante. Eram pessoas que viviam numa mesma cidade, tá? E não era uma cidade muito grande, ela era grande em importância, mas não muito grande em extensão, nem em território. Para quem conhece a igreja de Sardes, ela era uma cidade irmã, Filadélfia é uma cidade irmã, a 45 quilômetros de distância. Eles estão situados onde hoje é o território da Turquia. E esse povo aqui, eles tinham uma característica especial, diferente, que levou Jesus a enxergá-los de uma forma diferente e observá-los de uma forma diferente do que as outras 6 igrejas no Apocalipse. E eu queria que a gente visse junto, analisasse junto hoje as características marcantes que levaram essa igreja a ser vista com bons olhos diante de Deus. Não é? Porque o Senhor olhou para ela e disse assim: vocês são uma igreja que me agrada, que agrada o meu coração. À exceção de que vocês têm pouca força, vocês são uma igreja que agrada o meu coração. E nós vamos ver também algo importante que abala essa ideia evangélica que popularizou tanto Filadélfia, de forma que se você agregasse Filadélfia ao seu nome, ou se você citasse Filadélfia na igreja, de repente a igreja toda estava consertada. De repente ela se tornava a igreja messiânica, a igreja que o Senhor separou e escolheu, a igreja irrepreensível. Porque as pessoas escolhem os nomes para trazerem o que eles significam, certo? E Filadélfia tem um significado especial. Filadélfia significa um amor entre irmãos. Mas nós vamos ver isso juntos aqui, no decorrer da administração. E, antes de mais nada, seria bom de esclarecer algo entre eu e você, para que você não fique aí pensando errado, porque eu estou afirmando tanto evangélicos. Eu me considero um discípulo de Cristo Jesus.
Sinceramente, se você disser, você é crente. Quando você me diz crente, eu gosto de lembrar que crente o diabo também é. E ele é mais crente do que eu e você. Porque ele viu face a face o que eu e você não vimos. Ele despachou diretamente na presença de Deus, coisa que eu e você nunca fizemos. Então, crente, me desculpe, o diabo também é. E aí depois que o crente ficou um pouco com a figura um pouco comprometida aí no mundo, as pessoas começaram a desconfiar da idoneidade dos crentes, ou influenciados pelas manifestações que acontecem infelizmente no nosso meio, ficaram aterrorizados, por que não dizer, com algumas atitudes e algumas coisas. Ser crente ficou pejorativo. Aí as pessoas migraram então para serem evangélicos. Eu sigo o evangelho. Mas eu diria a você que é uma mudança de casas. Porque o evangelho, ele de fato pode ser uma ferramenta útil na minha mão e na sua mão, para que nós venhamos a conhecer melhor a vontade e os feitos daquele a quem nós queremos nos submeter como discípulos, a quem nós queremos nos submeter como filhos, aquele a quem nós queremos conhecer melhor. Mas as pessoas agregaram o evangelho de uma forma religiosa e foram adaptando aquilo que está escrito às doçuras e às necessidades do coração de cada um. E eu não sei se você já reparou, mas está um pouco difícil a gente encontrar por aí alguma coisa diferente. Por mais que a gente se esforce, as igrejas estão se tornando mesmo muito evangélicas. Um formato muito parecido. As coisas são muito semelhantes. Você sai de um lugar e vai no outro, é tudo mais ou menos igual. Eu sei disso porque algumas vezes a gente é convidado a ministrar em outra igreja, e nós já fizemos isso juntos algumas vezes, várias vezes, sei lá, talvez centenas de vezes, não sei. E em locais completamente diferentes. Mas é interessante como você chega e parece que a liturgia é mais ou menos a mesma. As coisas acontecem, raras exceções, num ritmo mais ou menos parecido, numa ordem mais ou menos igual. As pessoas fazem todas as coisas como se não houvesse um outro método de se relacionar com Deus. E aí essa coisa de ser evangélico confundiu também a situação igreja, que deixou de acontecer, deixou de ser cada um de nós de forma individual, e nós pessoas como coletivo, para se tornar um lugar, um edifício, uma construção arquitetônica. E repare que até nisso, nós somos mais ou menos iguais. Se você viajar para fora do Brasil, raramente as igrejas são feitas como nós, em prédios comuns ou em galpões. A maioria das igrejas tem cara de igreja, não é? Mas a gente gosta de chamar cara de igreja. Eu no começo do ministério eu dizia para a Mari que eu sempre tive o sonho de ter uma igreja com cara de igreja. E meus filhos, quando foram morar nos Estados Unidos, no intercâmbio, eles congregavam os dois numa igreja bem conservadora. O pastor é meu amigo, inclusive, no Exército da Salvação, em Redondo Beach, em Los Angeles. E aquela igreja é uma igreja com cara de igreja. Sabe aquela formaçãozinha assim de igreja? Jeitinho, estética, arquitetura de igreja, banco de igreja, apesar de ser de madeira, almofadadão, confortável e tal, né? Mas tem órgão de tubo. É uma igreja com cara de igreja. Igreja. E de repente, o nosso foco, a nossa visão ficou voltada para isso. Então as pessoas nos Estados Unidos têm mais essa cultura de igreja com cara de igreja, castelinho, sabe, casinha, aquela que desenha, quando você é criança, desenha uma igreja. Você faz lá uma igrejinha toda bonitinha. Aqui no Brasil, as igrejas, a maioria delas, ou grande parte delas, é um local comercial que foi ocupado por uma igreja. Certo ou errado? Aqui nós estamos num prédio que era o depósito da Zelo, se eu não me engano, antes de nós, da Moisés. Pronto, também enxovais. Então estamos reunindo aqui entre os enxovais. Mas o que os evangélicos não entendem é que não são esses formatos, não são essas manifestações que agradam o coração de Deus. Se Jesus tinha algo bem claro, é que nenhum de nós
fizesse nada baseado nesse imaginário coletivo. Ele sempre deixou claro, e Apocalipse nas 7 igrejas deixa claro, que cada um tem um formato diferente. Cada um se reúne de uma forma diferente. Cada um tem um povo diferente, com influências diferentes. E essa diferença é que traz a pluralidade do corpo de Cristo. É justamente diante dessa sociedade que está ao nosso redor que nós podemos manifestar verdadeiramente ser discípulos de Cristo Jesus e não somente evangélicos. Porque o evangelho é muito fácil, acreditem, de ser adaptado a uma necessidade, a uma corrente, a uma ideologia. É fácil ele se tornar um partido. Mas o difícil é nós trazermos para a nossa vida o discipulado de manifestar Cristo Jesus. Manifestar e proferir a nossa fé. Exercer aquilo para o que nós fomos chamados. Estar e ser participativo como igreja e não como arquitetura. E é por isso que eu costumo dizer que é mais importante nós sermos discípulos de Cristo do que evangélicos. E não que não haja muitos evangélicos que são de Jesus. Sim, sem dúvida, existem muitos mesmo. Mas ser evangélico não significa necessariamente ser discípulo de Jesus, praticante dos seus mandamentos. Então eu prefiro, quando me perguntam, dizer: mas você é evangélico? Eu digo: não, eu sou discípulo de Cristo Jesus. Eu procuro fazer a vontade daquele que me enviou. Lembra que Jesus disse isso? Eu não vim aqui para satisfazer a vontade de ninguém. Eu de fato vim aqui para fazer o que fui instruído por aquele que me enviou. E ponto. O discurso foi tão duro que 200 e poucos, infelizmente, foram embora. E os outros 12, coitadinhos, estavam calados, não falaram nada. Mas ele virou para os 12 e disse assim: olha, se vocês estiverem animados com esse mesmo discurso, a porta é a mesma. Eu continuo firme no propósito de fazer todas as coisas segundo eu recebi do Pai, para que todos tenham a presença do Pai nas suas vidas. Amém? Então a religião, infelizmente, ela está cada dia mais enraizada no nosso meio. É muito comum a gente ver as coisas de uma forma religiosa, portar-se de uma forma religiosa. Mas o chamado do Evangelho é para que eu e você venhamos a crer no Senhor Jesus. Onde você congrega, preste atenção nisso, é uma decisão do seu coração. Você está aqui porque você decidiu estar aqui. Porque é um ambiente onde você se sente bem, onde há pessoas com quem você tem prazer de estar, onde as coisas ao seu redor permitem que você se sinta em casa. E é verdade, é assim que nós vamos sentir, na casa do Pai. Na casa do Pai há muitas moradas, há muitas famílias. E cada um de nós se junta a uma família. Eu e você estamos aqui numa família de Cristo, na comunhão cristã apostólica. Então, a igreja é uma decisão do meu coração e do seu coração. Eu já disse para vocês que eu voltei pela porta e eu decidi ficar. É uma decisão, cada um toma a sua. Eu sou responsável pela minha decisão e sou fiel a essa decisão. Agora, a comunidade que nós decidimos, onde você e eu decidimos estar, é o lugar onde nós devemos servir a Jesus e exercitar a nossa fé. Não é simplesmente um lugar confortável e aprazível para nós, mas é um lugar onde nós estamos porque nós decidimos nos submeter a Jesus e a servi-lo, exercer a nossa fé. Mesmo que muitas vezes você não veja onde você pode servir. Não importa o que você não vê, mas importa o que Deus vê em você. E saiba que Ele vê em cada um de nós algo especial para ser realizado e manifesto através desse corpo local. Você não está aqui por acaso. Amém? Aliás, diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Você não está aqui por acaso. Vocês entenderam isso? Bem. Hã? Entenderam o que eu quis colocar, não? Uma vez que nós instituímos isso, eu quero falar aqui de características importantes dessa igreja de Filadélfia. A primeira característica
importante. Eu separei 3 delas, existem muitas, mas 3 que eu gostaria que a gente hoje colocasse em separado e pudesse depois meditar mais a respeito. Fala a respeito de uma igreja que se reunia de uma forma não convencional. Não existia um templo de destaque. Na verdade, se você pegar a igreja de Filadélfia, ela era a menor de todas. Quando Jesus disse que ela tem pouca força, ela não era uma igreja evidente. Não era uma igreja majestosa, uma catedral, um prédio exuberante. As pessoas não faziam cultos formatados, do mesmo jeitão. Não, ao contrário. Ela era uma igreja mais discípulo, uma igreja mais próxima, menos focada nos rituais religiosos, nos formatos conhecidos de igreja. E eles não estavam presos nem no formato arquitetônico e nem nessa coisa religiosa de ter que fazer aquilo que as outras igrejas fazem. Então, quando Jesus olha para essa igreja, ele diz assim: vocês verdadeiramente interagem comigo. Vocês são uma igreja que não está presa a formato. Vocês gostam de interagir comigo segundo aquilo que eu proponho. Então, Filadélfia era uma igreja que se propunha a ter relacionamento com Deus. Quer ver? Dá uma olhadinha de novo naquilo que nós lemos e você vai entender um pouquinho. Ele diz assim: essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E ele diz o quê? Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta a qual ninguém pode fechar. O que Jesus está dizendo aqui? Eu abri para vocês a porta da liberdade. E vocês não precisam se comportar de forma convencional. Vocês vêm de uma sociedade, e vocês têm outras igrejas à sua volta, mas vocês não precisam ser a sombra dessas igrejas, ou a semelhança dessas igrejas. Eu abri para vocês a porta do entendimento de que vocês, da igreja de Filadélfia, têm um formato de igreja Filadélfia. O que Jesus está querendo dizer para nós? Que nós, comunhão cristã apostólica, temos uma porta aberta, a qual ninguém fecha. Repita comigo: ninguém. Ninguém em grego, em hebraico, em aramaico, em inglês e em português continua sendo ninguém. Ninguém fecha. E Deus abriu essa porta. Ele abriu essa porta e eu acho que fica bem fácil de você entender isso. Eu olho para alguns rostos aqui que eu conheço há 20 anos, que estão comigo aqui praticamente desde o começo da obra. Eu sou um dos primeiros. E a característica sempre foi essa. Uma igreja, deixa eu colocar para vocês aqui, diferente. A primeira vez que eu vim na comunhão, acho que já compartilhei com vocês, eu fiquei assustado de tão diferente que era. Deus deu para nós algo diferente. Um formato para a nossa própria igreja. Um mover do Espírito para a nossa igreja. Para que a gente não tenha que se espelhar e ver o que os outros estão fazendo. Ah, vamos instituir aqui isso, porque lá fora estão fazendo isso e vai dar certo aqui. Isso no meio cristão é muito comum hoje. É bem evangélico isso. Ah, os caras estão fazendo assim, vamos fazer assim, porque assim dá certo. Não. Nós temos que fazer aquilo que Deus separou para nós. E nós temos que agir e nos comportar dentro daquilo que Deus separou para nós. Porque nós somos a comunhão cristã. Eles lá fora são outras igrejas. E existem outras igrejas com um mover de Deus diferente. Aqui ele cita 7. Haviam dezenas de igrejas. Ele separou 7. E essa característica importante em Filadélfia é muito bom que ela reflita em nós. Apesar de ser a menor igreja, a menos expressiva das igrejas, ela era uma igreja com identidade própria. Filadélfia tinha cara de Filadélfia.
E nós não somos Filadélfia, nós somos comunhão cristã porque nós temos cara de comunhão cristã. Repita para a pessoa que está ao seu lado. Você tem cara de comunhão cristã. Eu olho para muitos aqui, nós temos cara de comunhão cristã. Nós não somos melhores nem piores que ninguém. Ao contrário, nós somos a comunhão cristã. E Deus tem aqui para nós um formato diferente. É o nosso formato. E às vezes algumas coisas não encaixam no nosso formato. Paciência. Não quer dizer que este formato, outro, não seja de Deus. Não. Mas esse é o nosso formato. E nós não podemos mudar o nosso formato, o nosso jeito de ser. Tá? Então a característica importante aqui é essa. Filadélfia tinha o seu próprio formato. E nós temos o nosso próprio formato. Uma segunda característica importante aqui era o fato de que Filadélfia era uma igreja solidária com as pessoas do mundo, fraternal. E é interessante a gente ver esse aspecto, porque assim, Jesus teve a bondade de utilizar a figura daquilo que eles vivenciavam, da sociedade que eles pertenciam, para poder mostrar a respeito de quem eles eram, de como eles deviam se manifestar. E Filadélfia é uma igreja irmã de Sardes, e o rei de Pérgamo, Átalo II, ele nomeou Filadélfia, na verdade, o irmão dele era o Eumene, em homenagem ao irmão Eumene. Esse Eumene era aqueles caras, irmão dos irmãos, sabe aquele queridão? Que ama as pessoas e manifesta amor, e as pessoas amam ele, gostam de estar com ele. Esse era o Eumene. Amigo dos amigos, cara companheiro de todas as horas, que gostava de participar, de receber, de estar junto. Eumene era um cara querido, um sujeito agregador, uma pessoa que era inclusiva, que gostava de estar e viver com pessoas, um sujeito que tinha amor. E ele amava muito o irmão, o rei Átalo. E então, Átalo, em retribuição a esse amor, ele nomeia a cidade como Filadelfo, porque Eumene também era conhecido como Filadelfo. E se você pegar Filadelfo na sua Olive Tree aqui, a Filadélfia traduzida aqui diz que significa amor fraterno. Então a igreja de Filadélfia significa amor fraterno, amor entre irmãos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, amor entre irmãos. Então a segunda característica muito importante da igreja de Filadélfia era esse amor fraterno. E amor para com as pessoas de fora, com os amigos. É interessante que nesse lugar, todas as coisas eram diferentes das outras cidades. Essa cidade foi por anos seguidos a principal cidade de culto ao imperador. Porque ela era uma cidade, olha que coisa interessante, ela era uma cidade grega. E ela nunca perdeu a sua essência, a sua cultura grega. Mas quando veio o Império Romano, ela assimilou muito bem o Império Romano, a ponto de ser, durante anos, e era uma eleição, a qual ela havia de submeter todos os anos, com a igreja de culto ao imperador. Mas essa igreja nunca deixou de manifestar a sua essência, a sua cultura grega. Ela se adaptou perfeitamente às coisas de Roma, mas nunca deixou de manifestar a sua essência grega. Os judeus que foram mandados para lá, os romanos mandaram judeus, especialmente para aquela cidade. Esses judeus eram judeus racídicos, judeus religiosos, extremamente apegados à lei e aos costumes judaicos. Mas eles tinham uma impressionante capacidade de se relacionar com o restante do povo.
Eles faziam amizade, tinham amizade e relacionamento com as pessoas do povo, sem nunca jamais deixar as tradições racídicas, sem nunca deixar de ser fiel aos mandamentos de Deus. De modo que essa cidade fraterna, é uma cidade que se relaciona com o mundo, se relaciona com amigos, com pessoas, mas é uma cidade que nunca perde a sua identidade, nunca se afasta de Deus. E hoje muitas igrejas tentam mesmo, muitas igrejas tentam ir lá fora e buscar as coisas de fora, mas a verdade é que muitas acabam sendo atingidas por isso, e na tentativa de conquistar as coisas do lado de fora, elas acabam se corrompendo e perdendo-se a si mesmas. Infelizmente, se a gente olhar para fora hoje, você vai encontrar, aliás, não precisa olhar para fora, se você ligar a sua televisão, você vai perceber. Chegou a um ponto tão contaminado de se tornar do lado de fora, que tem gente, há um movimento maligno, que só pode ser do mal, onde as pessoas não precisam mais ir à igreja. Elas vivem felizes com Deus fora da igreja. Elas se relacionam com Deus fora do contexto corpo. São autônomas no Senhor. Movimento do sem igreja. Vocês já devem ter ouvido falar. Andam por aí. Mas o evangelho, aquele que pode ser distorcido, ele fala a verdade. E a verdade diz que aquele que anda por aí, sabe quem é, não? Anda ao derredor da terra, é o outro, é o inimigo. Satanás anda por toda a terra para matar, roubar e destruir. É fácil se contaminar. As pessoas vão por modismos, vão por ventos de doutrina e vão por situações e situações. No afã de resgatar os que estão lá fora e trazer para dentro, elas acabam ficando mais fora do que os de dentro. Síndrome de Eutico. Lembra do Eutico? Paulo estava pregando e Paulo pregava mais que eu. Eu prego 1 hora, ele pregava 3. E é o Robério e eu somados e mais alguém. E a pregação estava demorada. O Eutico sentou lá na janelinha e ele olhava para dentro e olhava para os amigos lá fora, isso não vai acabar. E o pessoal lá fora, eu estou louco para ir lá com eles me divertir. E o Paulo não para de falar, Paulo, para de falar. E estava lá o Eutico na janela, sentadinho. E de repente o Eutico, naquela de não saber se estava dentro ou se estava fora, estabacou-se da janela. E caiu duro lá embaixo, bateu a cabeça e morreu. Se não desse Paulo para impor as mãos e ressuscitar, o cara estava morto. Quem não sabe onde está, se está lá fora, se está aqui dentro, cuidado para não cair da janela. Vai morrer. É impressionante porque nós deveríamos estar contagiando o mundo. Mas de repente o mundo está nos contaminando. Então Filadélfia era uma igreja que não se rendia. Você vê que a característica que existia nela era essa. Eu não estou dizendo que gregos e romanos sejam um exemplo. Mas o fato de os gregos não se renderem aos romanos, mesmo estando com eles, manterem a sua origem, a sua característica, Jesus está apontando para nós como nós devemos ser. Nós devemos ser, com todas as pessoas, alguém para estar próximo delas, sem jamais tomar esse personagem como uma ação definitiva nas nossas vidas. Nós temos que ser inclusivos. Nós não podemos ser uma igreja religiosa que chega diante das pessoas assim, não, você não faz porque você não veste saia comprida, porque você se comporta desse jeito, porque você é isso, porque você é aquilo. Meu querido, eu vou dizer uma coisa para vocês com liberdade no coração. Se a problema tem pessoa de vício, sabe onde é o lugar dela? Não é lá fora, é aqui dentro. E você acha que o viciado vai vir aqui para dentro como? Se você chega lá fora e diz para ele, eu não me junto com esse tipo de pessoas. Eu não me sento na roda dos escarnecedores, só na roda dos esclarecedores. O cara fuma, você abraça e fala, que cheiro de cigarro, hein? Sai para lá. Não é assim? Eu sou crente.
Nós somos refratários às coisas que as pessoas apresentam, às necessidades que essas pessoas têm. E como é que nós vamos nos incluir nelas? Alguns mais audaciosos podem tentar ir lá e sentar na roda dos escarnecedores e acabar sendo escarnecido. Porque no afã de se aproximarem, perdem a sua essência, a sua origem, e acabam praticando aquilo que é deles e não o que é de Deus. Nós temos que, no mundo, nós temos que conservar a essência de Cristo em nós. Jesus sentava na mesa, e se tem um lugar onde Jesus resolvia as coisas, era na mesa. Jesus sentava na mesa mais do que ficava de pé. E ele resolvia muitas coisas na mesa, muitas coisas. Leiam a Bíblia e você vai perceber. Nos 4 evangelhos sinóticos você vê Jesus sentado na mesa um monte de vezes. E ele sentava na mesa às vezes com pessoas que você jamais se aproximaria. Tanto que os judeus religiosos da época diziam assim: como você que se diz santo, se senta com essas pessoas? Ele não só sentava, como compartilhava da mesa. Comia comida que não era kosher, bebia com os caras, mas ninguém viu Jesus bêbado, ninguém viu Jesus glutão, ninguém viu Jesus dando mau exemplo, vexame, nem extrapolando. Não. Essa era só uma ferramenta para ele se aproximar das pessoas e levar a eles o amor de Deus. Trazer-lhes uma nova proposta. Permear a vida dessas pessoas com algo útil. Mostrar para elas que fora daquele ambiente existe um mundo melhor. Existe uma vida abundante. Eu me lembro que eu tinha um grupo de amigos. Por muito tempo, eu fui jogador de pôquer. E jogava pôquer toda terça-feira. Ô vício bendito. Era eu e mais 4 judeus. Imagina que espetáculo de mesa era esse. Um árabe com 4 judeus. Nada de bom pode sair disso. E nós jogávamos toda terça-feira. Isso anos. Eu casei, eles ligaram para a minha mulher: você não deixa mais ele vir? Não, eu havia me convertido. Eu havia decidido caminhar com Jesus. E eu não sei como Jesus tirou da minha vida, mas tirou. E eu gostava de jogar muito. Ela sabe disso, mas muito. E muito, gostava de jogar. E Deus tirou aquilo do meu coração de uma forma impressionante. Hoje, para jogar dominó, 2 minutos me dá tédio. Eu tenho tédio absoluto de jogo. Não é religiosidade não, saiu mesmo assim, ó, nem sei por onde saiu, mas saiu. E esses amigos me procuravam: ei, você desapareceu, essa mulher que não deixa, ela manda, ela vai. Fala com ela, pergunta para ela aqui se... A Marisa é o contrário, vai lá, senta com eles lá, para ver se de repente eles conseguem enxergar algo diferente. Enxergar que a amizade não está resumida quando vocês jogam. Porque aqueles caras só se encontravam e gostavam muito uns dos outros, para sentar e jogar, e jogar, e jogar. Só. O que eles tinham em comum era isso. Eu e você, nós não vamos nos confundir praticando aquilo que eles praticam, sendo contaminados por aquilo que adoeceu a eles. Mas se nós não nos aproximarmos deles, como então eles vão ter uma oportunidade? Como então eles vão conhecer algo diferente? Hoje muitos desses caras, tem um deles que o prazer dele me reunir com o rabino dele, que é primo dele. Porque ele quer ver de toda forma o primo desacreditado. Ele é louco para dizer sim para Jesus, mas ele faz de tudo que não pode. Ele faz de tudo para se segurar. Felipe carregava uma correntinha que estava escrito em hebraico o nome de Jesus. E aí o Felipe a gente brincava com ele: o que está escrito aí mesmo? Eu não sei o que está escrito. Ele não respondia. Mas o que estava no coração dele era o bom exemplo. Por quê? Porque até hoje ele gosta de se relacionar, ele gosta de ouvir, ele gosta de saber. Ele ainda não é do Senhor? Não, ainda não é. Mas eu creio que um dia ele cai na rede. E caiu na rede, é peixe. A mim não importa se demorar 1 ano, 10, 15, 20. Eu tenho histórias diversas. Mas nós não podemos deixar contaminar pelas coisas de fora. A igreja Filadélfia era uma igreja inclusiva, solidária com os de fora.
mas ela tinha uma consciência muito forte do seu papel na sociedade, acolhendo os de fora sem perder o seu firme propósito em Cristo Jesus. Nós não vamos trazer as pessoas para cá e mudar a nossa maneira de ser para agradar essas pessoas. Não. Essas pessoas vão vir para cá e vão se agradar da maneira de ser de Jesus em nós aqui na comunhão cristã. Esta característica é importante. Alcançar o mundo sem perder a nossa essência. Deixar de ser crentinho sentado no banco e achar que só vai sentar ao lado de gente que não precisa de ajuda. Meu querido, isto não é a vontade de Cristo para igreja nenhuma. Nem para a de Filadélfia, nem para a sua, nem para a de Sardes, nem para a comunhão cristã. Todos nós temos algo de Deus para ser manifesto. Amém? E a terceira e última característica que eu queria levantar com vocês aqui, a respeito dessa igreja, é que Filadélfia, ela estava situada num planalto extremamente fértil, mas numa região vulcânica. O solo era solo vulcânico. Vocês já viram solo vulcânico? Alguém já viu aqui? Ele é um solo estranho, porque ele tem formações de abertura e formações fechadas, daquilo que um dia foi o amálgama, a larva, e se tornou pedra, se tornou rocha. Mas a decomposição disso no solo, de alguma forma abre, eu já vou explicar como abre brechas, e essas brechas têm um solo extremamente fértil embaixo delas. Fui eu que soprei aqui no microfone, viu? Não é arrebatamento, não foi agora, não se assustem. E Filadélfia tinha essa característica. Ela era uma cidade onde o vulcão havia derramado. E derramado muito. Era um planalto e coberto dessa material vulcânico. E com um solo extremamente fértil. Por quê? Porque lá em Filadélfia, volta e meia, a terra dava uma tremida. E treme até hoje. Porque Filadélfia está situada onde hoje é a Turquia. E se tem um lugar onde tem terremoto, é na Turquia. Los Angeles também, né? Nós temos uns amigos lá que dizem assim, a Mari tem mania de cada vez que treme um pouquinho mais forte, dizer, tremeu. Ela diz assim, espera um pouquinho que daqui a pouco treme mais forte. Se tem um lugar que treme bastante, é na Turquia e na Califórnia. A Califórnia é onde vai ser separada, né? Aquele lugar treme também, que é uma maravilha. E lá, conforme os terremotos vão acontecendo, esse solo vai sendo remexido. E a terra que está debaixo fica exposta. E era uma terra fértil. Agora é uma terra muito fértil. E olha que interessante qual era a especialidade dessa terra fértil. Sabe qual era, não? Eles produziam uvas. Eles tinham vinhas. E, além das uvas, o que era mais excelente, mais conhecido, é que eles produziam ótimos vinhos. E o que vinho representa para nós? O que Filadélfia está ensinando para nós com um solo fértil? De vez em quando no nosso meio acontecem uns terremotos, não acontecem não? Acontece ou não acontecem? Estão disfarçando? De vez em quando acontece um terremoto. Aqui, ali, bem aqui no nosso meio. E nós achamos que esse terremoto vai derrubar tudo, vai desabar tudo e vai acabar. Algumas vezes é tão forte que a gente pensa assim, não é? Você já pensou assim? Mas Filadélfia está ensinando para nós que não é isso, não. O terremoto é uma mexidona de Deus para tirar aquele conforto e fazer brotar uma terra fértil, que estava encoberta, que estava debaixo de algo. E de repente, quando esse algo é removido, aquilo que está debaixo frutifica. E frutifica vinho, frutifica em aliança, frutifica em sangue de Cristo. Portanto, nós, na comunhão, olhando para isso, nós vamos dizer, Deus, muito obrigado porque nós temos terremoto.
O Ares é um homem sísmico, né? Cada terremoto grande que acontece, eu recebo uma mensagem. Eu digo, Deus do céu, se eu fosse olhar todos esses terremotos, estava mal. Mas os terremotos que acontecem aqui não são terremotos físicos. São terremotos espirituais. E de repente, surgem coisas novas. Um solo novo, frutífero. Disposto a frutificar uva. Que se torna vinho. Aliança em Cristo. Então a última característica que nós podemos olhar aqui é que eu e você, comunhão cristã, olhando para Filadélfia, Deus se agrada de um solo fértil. Ele fala que esta é uma igreja que frutifica. Ele diz, esta é uma igreja em amor. Por quê? Porque ela é uma igreja que não se contamina com as coisas de fora. E é uma igreja que de vez em quando treme, ela é orgânica. E depois do tremor, ela se manifesta em frutos. Frutos bons do Senhor e para o Senhor. Meu iPad vai apagar toda hora? Logo, Filadélfia nos instrui e nos ilustra grandes exemplos. Toda vez que você pensar de Filadélfia, lembre do amor entre os irmãos. E aqui nós estamos falando de irmãos. Tá bem? Pode ser que você não me ame tanto assim, mas eu vou aconselhar você a amar. E sabe por quê? Porque esse amor de uns para com os outros é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se você não me ama, não sei, mas eu te amo. E você pode reparar que quando você entra aqui na igreja, raramente um de vocês não foi cumprimentado por mim. Ou estou enganado? Eu procuro cumprimentar um por um sempre. Sempre que eu posso, aqui até o último momento, eu fico cumprimentando. Não porque isso é um movimento litúrgico, religioso. Oh, seja bem-vindo. Não. É porque eu quero manifestar o amor de Deus na sua vida. Eu quero que você entenda que você é bem-vindo. Não só aqui no templo, mas na minha vida. Nessa igreja. Nós queremos estar com você. Nós gostamos de estar com você. E isso não sou eu. Os pastores dessa igreja são pessoas que acolhem, que gostam de se relacionar. Nós queremos estar acessíveis a vocês. E o nosso plano esse ano está mais acessíveis ainda. Quanto mais, melhor. Porque essa é a vontade de Deus. O amor entre irmãos. Senão eu corto você, e corto você, e corto você, e no fim sobra o quê? Um retalho? Ou uma colcha de retalhos? O amor é quem encobre a multidão de pecados. O amor tudo suporta, tudo tolera. O amor é soberano. Sem ele, nada mais é importante. Então uma igreja que ama os irmãos, essa é a igreja. Outra coisa é a abordagem ao mundo sem ser contaminado por ele. Se você pensa que você vai trazer para cá mais crentes, mais evangélicos, não é essa a ideia. A ideia é que você traga para cá os perdidos. Aquele com quem você convive diariamente e que não tem ainda, ou ainda não teve a oportunidade de ser como você foi um dia, como está sendo hoje, transformado em Cristo Jesus. Talvez ele ainda não seja a companhia agradável, o irmãozão fraternal, mas você tem que enxergar isso nele e aplicar isso na vida dele, porque nós como igreja temos esse papel, ser inclusivos. Não para que as coisas dele nos contaminem, e não contamina só porque a gente passe a praticar o que ele faz, contamina na medida em que eu perco a paciência, que eu me irrito, me aborreço, que eu olho para ele e digo que você não tem mais jeito. Isso é algo que possa sair da minha boca e da sua boca? Há poder nas nossas palavras. Se a gente disser não tem mais jeito, não tem mais jeito. Então nós temos que ter uma abordagem inclusiva, sem deixar
sem se deixar contaminar pelos outros. O abalo sísmico, que é a quebra das tradições da religiosidade. Tem hora que vem o profeta e fala coisas que a gente fica todo mundo meio assim. Né, Terezinha? Entra na reunião de pastores, solta uns petados e a gente fica todo mundo olhando para a cara do outro assim. Tá maluca? O que será isso? A fita. Aí vem um terremoto, fica todo mundo, nossa, o que será que aconteceu? Já fantasia, e já aumenta, e de repente vira um volume que nunca existiu. Mas esse terremoto é bom, sabe para quê? Para trazer terra nova, terra fértil. Amém? E para encerrar, o terremoto vem para transformar solo duro e sem vida em um solo frutificado, um solo de frutificação dos dons de Deus e da obra de Cristo Jesus na sua vida e na minha vida. Tem que mexer, porque o tempo vai passando e a gente vai endurecendo. Filadélfia é a igreja onde Jesus encontrou seguidores não condicionados ao meio. Alguém já disse que nós somos frutos do meio. Eu sou fruto do meio do coração de Jesus. Você é fruto do meio da vontade de Deus. E não do meio em que nós vivemos. A igreja menos afetada por aquilo que está ao seu redor. E onde o evangelho da graça tem espaço para se manifestar. A graça de Deus. A graça de Deus. Uma igreja onde aquela decisão do seu coração encontra comunhão com o Pai. Porque nós somos uma igreja de amor, fraternal, relacional. Amém? Eu queria que você tomasse essa palavra como um incentivo para esse ano. Porque nós vamos ter o grande desafio de viver um tempo novo. Coisas que Deus está propondo e que vai abalar e mexer com muito das suas estruturas. Talvez com algumas delas que já estão meio duras, meio precisando de um WD. E quando isso acontecer, não é porque vai desabar nada na sua cabeça, não é para te aborrecer e nem para te contrariar. Não, é para frutificar, porque Deus está dizendo que virá sobre nós um tempo de abundância. E quando você pensar em abundância, pense primeiro em abundância de vidas, de pessoas, de oportunidade, onde você pode expressar o amor de Deus e os dons que Deus tem derramado sobre a sua vida. Onde você possa exercer o seu ministério. Onde você possa ser amigo dos amigos, irmão dos irmãos, disposto. E a palavra de Deus que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. De maneira dobrada, calcada e sacudida. Em nome de Jesus. Amém? Prepare-se, a partir da semana que vem, nós vamos viver aqui vida nova, tempo novo. E que esse seja um divisor poderoso na sua vida. Quando você estiver sendo ministrado, lembre-se que Filadélfia, nós não somos comunhão cristã Filadélfia. Mas o exemplo de Filadélfia serve para a comunhão cristã e para qualquer outra igreja que queira estar no centro da vontade do Pai. Porque é uma igreja que não está voltada para si mesmo, mas está voltada para as coisas do reino, para o serviço às pessoas, a salvação das vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar juntos? Por gentileza, você pode estar de pé um instantinho? Pai, eu quero entregar essa palavra diante do teu trono e pedir, Senhor, que ela possa alcançar o objetivo ao qual o Senhor destinou. Se eu, de alguma forma, deixei de expressar algo que o Senhor gostaria que viesse a conhecimento, que fosse levantado,
Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar os corações dos meus irmãos, o meu coração, e trazer coisas novas, frutificar em nós. Eu oro, Senhor, para que essa palavra seja uma palavra de incentivo para esse ano de 2014. Para que todos se sintam desafiados a amar os irmãos, a não se deixar ser contaminados para o mundo, mas também a não se acovardar a ficar escondido dentro da igreja. A serem ousados e irem buscar os perdidos, para que eles tenham oportunidade de ver as maravilhas de Cristo Jesus. E oro também, Deus, para que a nossa vida seja abalada pelo Teu sobrenatural. Que o Teu sobrenatural seja soberano nas nossas vidas. Que eles venham nos trazer novas oportunidades de conhecer coisas novas, de viver momentos novos na Tua presença. Nós cremos, Pai, que tudo aquilo que acontece conosco está diretamente ligado à Tua vontade soberana, a qual nós nos submetemos em nome de Jesus. E declaramos, Pai, que na comunhão cristã nós somos vencedores, porque estamos juntos e vivemos ao mesmo tempo uma só unção, um só mover, um só amor em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.